Olá, eu sou o Darcio Cavallini, estou aqui com muito prazer para falar um pouquinho sobre chips, implantes, essas coisas de macumba, né? Explicando sempre na visão da consciência quantiônica. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, convida seus amigos. Hoje em dia já está tão familiarizado isso que já existem muitos implantes que se coloca subcutâneo, né, embaixo da pele, por exemplo, de cachorrinho, de animais de estimação. E muitas pessoas dos famosos também já têm implante de monitoramento subcutâneo. Por quê? Por problemas de sequestro, coisas do tipo, né, para prevenção. Então, no mundo físico, material, a gente já sabe mais ou menos o que é. E o que seria isso no mundo espiritual? Como se cria isso? Bom, primeiro, esses chips não são visíveis a olho nu, quando estamos falando da linha espiritual, né? Porque esses chips e implantes são colocados no corpo astral, que é o corpo número 5, que é a alma, o espírito que comanda esse corpo físico e que tem a sua imagem e semelhança. Ou seja, o corpo físico é exatamente a reprodução do corpo astral, que é o projeto inicial, né? Então não é visível o olho nu. Se nós falarmos em chips, inclusive extraterrestre, existe um médico nos Estados Unidos, eu esqueci o nome, infelizmente, mas só procurar aí, que em 2005, quando foi a última vez que eu pesquisei, ele já tinha retirado 63 implantes, chips, físicos mesmo, materiais, dos corpos de pessoas abduzidas, aquelas pessoas que são sequestradas pelas naves espaciais e implantam um chip material mesmo de terceira dimensão no corpo físico e traz para monitorar as pessoas. Isso no físico, mas existem os implantes da área espiritual que são invisíveis. E esses é que são colocados no corpo astral. E como é que se produz isso? Como é que se faz isso? Como é que eles constroem isso? Bom, no mundo astral, as pessoas que se prestam a trabalhar no submundo, né? Que seriam as pessoas que morrem, que ainda estão presas na matéria de alguma forma, por alguma ideia, seja por um amor, por posse ao dinheiro, pelo poder, enfim, eles continuam vivendo aqui na quarta dimensão, que é o mundo dos sonhos, da imaginação, e que está circunscrito à área de onde o planeta, nos 100 quilômetros, ainda existe o magnetismo, né? Ou seja, a atração. Porque as colônias astrais estão todas nesse orbe. Não são físicas na Terra, estão nesse mundo do sonho, mas dentro dos 100 quilômetros. Então tem uma energia para ser plasmado e para ser produzido isso tudo, muito, muito densa, com muito magnetismo. Embora sutil, porque não dá para se enxergar com o olho físico, mas é muito intensa. Uma energia parecida, por exemplo, quando você enxerga a aura, que é o campo emocional das pessoas, que com treinamento a gente ensina a fazer e muito fácil de se identificar. Então, essas colônias são verdadeiras colônias, da mesma forma que tem a colônia Amor e Caridade, essa colônia que teve o filme aí do Chico Xavier, enfim, e essas colônias todas onde existem os hospitais, que quando a pessoa morre, vai para lá o corpo astral para ser tratado, para depois ir embora para a sua origem, que são os hospitais, colônias boas, né? Existem também as colônias dos magos negros. É uma verdadeira cidade. E a gente tem que entender que são cidades como a colônia que você se trata, com todos os aparatos da colônia, porque lá vive uma legião. E o comando sempre sob a ação de um mago negro.
Por quê? Porque eles não respeitam as leis universais, trabalham no submundo. É mais ou menos como você fosse identificar aqui o que é um bairro saudável de você viver e, de repente, como é muito divulgado, né, os morros lá do Rio de Janeiro, onde existem os guetos, que são verdadeiras cidades comandadas pelos traficantes, pelos bandidos, né? Então é um mundo à parte, embora esteja dentro do contexto da mesma cidade, cujas leis são um pouco diferentes, a lei da força e da violência. Assim também funciona o mundo astral quando falamos de mago negro. E nessas colônias existem verdadeiras empresas de alta tecnologia, tecnologia de ponta que nós nem temos noção do que é, a nossa ciência não faz a mínima ideia do que é. E essas oficinas, laboratórios, são o fruto, né, do trabalho de cientistas que perdem o corpo físico, ou seja, desencarnam. Essa equipe de magos negros atrai esse cientista e oferece para ele boas condições de trabalho. O sujeito tem um laboratório excelente, altíssima tecnologia que ele não conhecia até então na Terra. E, em geral, essas pessoas ficam vislumbradas e, como espírito, se propõem então a trabalhar nessas egrégoras. E por que um cientista se presta a isso? Porque é muito fácil de analisar isso. Se você olhar o mundo, quantos cientistas ganham um prêmio Nobel ou Nobel? Meia dúzia. Mas existem milhares, milhões de cientistas trabalhando no campo da medicina, no campo da ciência, no campo da eletrônica, em todos os campos. Quantos cientistas são reconhecidos? Quantos cientistas são roubados na sua patente, no seu invento transformado e outros que acabam fazendo uso daquele invento para o seu benefício comercial? Bom, isso é tão claro que existe uma grande discussão aí que não foi Edison que inventou a lâmpada, né? Isso vem de Tesla, que também Marconi não inventou o rádio, que já existia um outro autor. Como existe a grande briga da invenção do avião entre os irmãos Wright e Santos Dumont, né? Porque é o nosso mundo, é o mundo que nós vivemos, todo mundo quer levar vantagem. Então esses cientistas, quando morrem, eles são abordados, estão em geral revoltados com o planeta, com o sistema, porque não são valorizados, portanto não estão em alfa, não estão no melhor da sua condição espiritual e são atraídos com muita facilidade por essas equipes de agenciadores que prometem mundos e fundos e realmente conduzem ele lá para a colônia, mostram aqueles laboratórios fantásticos, tecnologia que ele vai aprender muito e ali ele se propõe a desenvolver. Então ele estuda a possibilidade da solicitação que lhe é feita, por exemplo, chips de monitoramento, mas da alma e não do corpo físico. Existem chips, por exemplo, que se coloca no sistema genital do ser humano, tanto homem como mulher, nos casos de traição, nos casos de demandas ou macumba feito na separação, né, de um casal que de repente um se separa, o outro não quer, vai lá e encomenda um trabalho de magia negra e através dessa pessoa, do ser que é o Pai de Santo, que é, enfim, a pessoa que realiza o trabalho na terceira dimensão, no físico, da tal macumba, existe sempre uma equipe servindo ele do lado de lá e implantam esses chips que tem à sua disposição para monitorar. Nesses casos de envolvimento de amor, né, entre homem e mulher, enfim, existem muitos implantes que são colocados no sistema genital das pessoas, causando infecções urinárias, distúrbios de toda a ordem, enfim. Para quê? Para que evitar que aquele ser humano consiga, né, executar o ato sexual, porque não faz comigo, não vai fazer com o outro.
Existem implantes e chips, por exemplo, no sistema cardíaco para monitorar, por exemplo, a sua sensação de tristeza, não ter alegria. Existem implantes, por exemplo, na glândula pineal para monitoramento, para fazer você acelerar seu processo, estar sempre ansioso. Então existem chips e implantes de N possibilidades. E que são implantados como? Muito simples. Você, durante o sono físico, você, se não estiver bem, você tem que estar numa condição de baixa imunidade espiritual, raptam você, levam você para esses hospitais, para esses laboratórios, fazem um implante no seu corpo astral lá e te devolve durante o sono físico. A maioria é feito dessa forma, de acordo com a demanda que houver. Mas para tudo isso tem que ter um contrato com alguém aqui na Terra. Porque eles não podem simplesmente raptar alguém e fazer pelo bel prazer de fazer. Não. Alguém tem que ser responsável por pedir isso. Por quê? Porque tem que usar o magnetismo dessa pessoa que está pedindo. Porque sem o magnetismo do ser humano vivo, nada é possível de se construir. Então, se alguém vivo vai lá e faz uma encomenda, eu quero isto, né? Aí sim, esses magos negros têm autorização para poder fazer em relação ao que está pedindo. E começam então a usar o magnetismo da pessoa que encomendou. Feito o implante, passam a usar também o magnetismo da pessoa que foi implantada. E daí para frente eles se alimentam de todas as pessoas que são atraídas dentro desse processo de magia. Por essa pessoa que é a vítima, muitas pessoas ficam com pena, com dó, enfim, por causa do processo que essa pessoa está vivenciando e acabam alimentando então essas egrégoras. Então são bilhões de seres humanos encarnados fornecendo matéria-prima, que é a energia vital, para que esses lugares aconteçam, esses laboratórios. Como pode mudar isso? Vivendo dentro das leis universais. Faz para o próximo o que você quer que o próximo faz para você. Se você estiver bem, em paz com a sua consciência, sem nenhuma expectativa de vida, nenhuma expectativa além das suas possibilidades, do que você tem, e agradecer o que tem, é o suficiente. Se você conseguir agradecer o que tem e não lamentar aquilo que não tem, pode ter certeza que você não vai contribuir com a sua energia para alimentar esses espaços e essas egrégoras. Deu para entender?